que essa palavra ecoe e traga transformação, traga mudança para essa cidade, para as cidades aqui representadas. Eu sei que tem gente de alguns outros lugares aqui, né? Mas eu vou ler um texto bastante conhecido. Está em Isaías, no capítulo 6. Vou ler a partir do versículo 1. Eu não vou, não só pelo tempo, mas eu acho que pelo que essa noite se propõe, eu não vou, essa palavra, eu vou ministrar parte dessa palavra nessa noite, mas eu creio que em breve eu vou colocar essa mensagem na íntegra no nosso canal. Então, se você, no seu coração, desejar ouvir mais, no futuro você vai poder ter acesso à mensagem, ok? Mas começa assim o texto: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto trono e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e todo o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, eis-nos aqui. O teu povo declara: eis-nos aqui, eis-nos aqui. Fala conosco, envia-nos, corresponderemos à tua palavra, ao teu chamado. Amém. 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 Existem alguns destaques a serem tratados nesse breve trecho bíblico, mas como eu disse, eu vou falar de apenas, eu teria 5 a princípio, mas eu vou falar de alguns. Eu não sei quantos eu vou falar, vamos sentir aqui, mas são destaques acerca do nosso chamado. E quanto ao primeiro destaque acerca do nosso chamado, eu quero trazer à tona ou falar sobre a qualidade dos chamados. A qualidade. Versículo 5, o profeta Isaías: então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Ai de mim, porque eu não tenho condições de estar na presença de Deus. Ai de mim, porque eu não tenho condições de ministrar a Deus. Ai de mim, porque eu não tenho condições de ministrar em nome de Deus. Ai de mim. Essa é a qualidade daqueles que são chamados por Deus.
é esse o tipo de gente a quem Deus chama. Deus chama pessoas imperfeitas, Deus chama pessoas incompletas, Deus chama pessoas quebradas, homens e mulheres de lábios impuros, homens e mulheres que ainda estão passando pelo processo de santificação, de aperfeiçoamento. Ele não chama os capacitados, Ele não chama os qualificados, não é por aquilo que temos condições de dar, mas é por aquilo que Ele tem condições de fazer através de nós. Glória a Deus! Louvado 1 Coríntios capítulo 1, Ele chama os que nada são, Ele chama os loucos, chama os fracos, chama os insignificantes, os desprezados, para que ninguém se vanglorie diante dEle. Glória a Deus, Senhor! Glória a Deus! Porque é Ele quem faz, por menor e mais insignificante que o vaso seja. Glória a Deus, Jesus! Eu olho para esse texto e olho para a minha vida, para a minha história e uau! Pouca gente sabe, mas eu cresci num ambiente de forma muito solitária. E eu nunca fui levado a desenvolver aptidões, ou essa aptidão necessária para ser um comunicador. Para mim, 2 pessoas era uma multidão, e hoje eu me vejo falando, olha só o que a gente tem aqui, gente, nessa praça. Pouca gente sabe, eu sou filho de refugiados. A minha mãe é uma refugiada, ela fugiu daquela loucura da Coreia do Norte, conheceu meu pai no Brasil, e no começo eles moraram no Paraná. Glória a Deus! Glória a luz! Para que ninguém se vanglorie. Se você se sente incapaz, se você se sente indigno para o chamado, saiba, entenda que é esse justamente um dos critérios de Deus para escolher alguém. Ele escolhe pessoas inadequadas, Ele escolhe pessoas sem autossuficiência. Se você se sente indigno, indigna, parabéns! Glória a Deus! Você foi escolhido, parabéns! Você foi escolhida! Obrigado, Senhor! E o segundo destaque que eu quero trazer do texto é a razão do chamado. Versículo 5. Então gritei, ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Ai de mim, eu estou perdido, assim como este mundo ao meu redor está perdido. Ai de mim, porque a ira de Deus é algo real. Ai de mim, porque se existe algo que a cruz revela para a humanidade, é que Deus é terrível em sua justiça. Ai de mim, ai de mim, porque Deus não é como aquela figura de um idoso de cabelos grisalhos sentado num trono e achando tudo bonitinho que vê. Ai de mim, porque Deus não é Papai Noel. Pastor Gui, Pastor Guilherme. Ele não para de Deus, pelo amor de Deus. Toda missão nasce de uma necessidade. A missão de Cristo, a missão de Deus, nasceu de uma necessidade nossa também, da nossa necessidade de salvação.
Mas salvação do quê? Do que é que precisávamos ser salvos? Ou do que este mundo precisa ser salvo? Romanos capítulo 5, versículo 9. Precisávamos ser salvos, ou este mundo precisa ser salvo da ira de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 9. Precisamos ser salvos da ira de Deus. Existe algo que espera a humanidade caída e rebelde. Existe um fim que aguarda essa rebeldia, esse mundo perverso e mesquinho. E o que aguarda, o que está por vir é a manifestação completa e final da justiça, da ira de Deus. Existe um fim, existe um desfecho. E eu quero ler com vocês rapidamente um texto que eu descobri tem mais de 40 anos. Foi escrito publicado em 1973 e foi escrito por J.I. Packer, é o mestre dos mestres. E esse texto leva o título de A Ira de Deus. A Ira de Deus. E o texto diz: o hábito moderno da maioria das igrejas é falar pouco sobre esse assunto. Aqueles que ainda creem na ira de Deus falam pouco sobre ela. Talvez pensem pouco também sobre isso. Numa época que se tem vendido vergonhosamente aos deuses da ganância, do orgulho, do sexo e do egoísmo, a igreja apenas murmura alguma coisa sobre a bondade de Deus, mas não diz muita coisa sobre o julgamento. Quantas vezes você ouviu falar a respeito disso no último ano? Ou se você é um ministro, quando pregou algum sermão sobre a ira de Deus? Quanto tempo faz que um cristão falou diretamente sobre este assunto no rádio ou na televisão, ou em pequenos sermões de meia coluna que aparecem em alguns jornais e revistas? E se alguém o fizesse, quanto tempo levaria para que fosse pedido a ele que voltasse ao assunto? O fato é que o assunto da ira divina tornou-se praticamente um tabu na sociedade moderna, e os cristãos em geral têm aceito o tabu e se condicionado a nunca levantar o assunto. A Bíblia tem um comportamento bem diferente. Não se pode imaginar que o julgamento divino tenha jamais sido um assunto popular. Entretanto, os escritores bíblicos se referem a ele constantemente. Uma das coisas mais impressionantes sobre a Bíblia é o vigor com que os dois testamentos enfatizam a realidade e o terror da ira de Deus. Um estudo da concordância vai mostrar que nas Escrituras existem mais referências sobre a cólera, a fúria e a ira de Deus do que sobre o seu amor e bondade. Até aqui. Uau. E aí eu fui levado a fazer uma pergunta para mim mesmo. A pergunta foi: será que a revelação de Deus em minhas pregações, será que a revelação de Deus das pregações que temos ouvido, será que essas pregações têm levado as pessoas a gritarem: ai de mim, estou perdido, sou pecador? É isso que as nossas pregações têm gerado nos corações das pessoas? Sim, o Evangelho é uma boa notícia, mas até uma boa notícia precisa de um contexto, precisa de um ambiente. É o ambiente aquilo que vai dizer se a notícia
notícia é boa ou mais ou menos. Como assim? Como assim o ambiente? Imagine se eu aqui anunciasse água limpa para beber, água para beber. Talvez uma pessoa ou outra viraria assim o rosto por conta, né, do som, do barulho, mas água não ia soar como boa notícia. Mas lá no sertão nordestino, onde nós temos atuado, onde nós temos visto pessoas que chegam a beber óleo, porque nem água imunda e contaminada tem para beber. Ali onde existem pessoas que misturam uma água que nós não teríamos coragem de dar para o nosso cachorro, muito menos lavar os nossos carros. Eles misturam aquela água com leite em pó nas mamadeiras dos seus filhos e netos. Ali a notícia ia ser ouvida com outros ouvidos. É por isso que sem essa visão clara de quem Ele é, sem entendermos de quem precisamos ser salvos, sem entendermos a santidade, a justiça, toda a consequência do pecado, sem entendermos esse ambiente, dificilmente nós vamos ver pessoas entusiasmadas com as boas notícias. Deus te ama. Eu sei. Jesus te ama. Meu Deus. É forte. O amor de Deus, a graça, a bondade de Deus também precisam estar dentro desse contexto, desse ambiente da sua santidade, da sua justiça, majestade, soberania e ira. Senão o mundo não vai dar o devido valor à beleza do Evangelho. A notícia é boa. Ela é boa. Como é que vocês estão? Aleluia. Vocês estão bem? Glória a Deus. Estão comigo? Amém. Me ouviriam Fala mais. só por mais alguns minutos? Glória a Deus. Aleluia. Então deixa eu falar sobre a responsabilidade do chamado, então. Nossa responsabilidade no chamado. No versículo 8, o profeta vai dizer, Isaías: então ouvi a voz do Senhor conclamando, bradando em alta voz: a quem enviarei? Quem irá por nós? Por conta do caráter da missão, por conta das características da missão, nesse brado de Deus: a quem enviarei? Quem irá por nós? Nessa conclamação está inclusa Eita Deus. uma percepção, uma noção de preço, de custo que haveria de ser pago para que a missão fosse cumprida. Nesse brado do Senhor: a quem enviarei? Está incluso essa percepção do custo pelo chamado. Abraão, nosso pai na fé, deixou o conforto de uma vida habitual. Moisés, ele deixou a vida pacata. Os profetas, eles viviam a angústia de ver e sentir aquilo que Deus via e sentia.
Jesus, o Filho de Deus, ele foi humilhado, torturado, crucificado e morto. Os apóstolos e os heróis da fé do passado foram perseguidos, presos, lançados aos leões, torturados, queimados, mortos. E isso não parece ter mudado em muitas partes do nosso mundo ainda nos nossos dias. Existe um preço, existe um alto preço pelo cumprimento da missão. Quem irá? Quem é que de si é um chamado desse? Quem ousaria para pagar alto preço, um alto preço assim? Quem? Será que existe alguém aqui? Será que alguém aqui ousaria dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, custe o que custar, eis-me aqui. Aleluia. Porque dos tempos de Adão até os dias de hoje, o Senhor, ele tem escrito a sua história de redenção e esperança através daqueles que têm dito sim. Um novo capítulo, uma nova história só vai ser possível se alguém se levantar e se apresentar e dizer: eis-me aqui. Eu tenho uma forte impressão que Deus está à procura de gente que faz outro tipo de perguntas. Eu tenho a impressão que Deus está procurando gente que está fazendo outras perguntas. Se Ele não está, eu estou cansado de ouvir gente perguntando, talvez não verbalmente, mas com a sua vida, gente dizendo ou perguntando: o que é que eu vou ganhar com isso? Quais serão os benefícios? Que vantagem eu vou obter se eu entrar nisso daí? Porque eu preciso seguir alimentando a fome do meu egoísmo, do meu individualismo. Eu creio que Deus está à procura de gente diferente, de pessoas que entenderam que Ele nos abençoa para que sejamos abençoadores. Deus nos abençoa para que possamos abençoar. Deus disse a Abraão, nosso pai na fé: te abençoarei e você será uma bênção nas nações. A bênção de Deus tinha um propósito além de Abraão, da mesma forma que as bênçãos que estão sobre nós hoje têm um propósito além de nós. Quem oferece bênção pra gente de forma exclusiva e que finalize apenas em nós, não é Deus, mas o diabo. Deus nos abençoa para que sejamos uma bênção. E queridos, não é possível ser uma bênção sem estar disposto a perder algo. Não nos é possível ser uma bênção sem a disposição de sair no prejuízo. Não nos é possível ser uma bênção sem lágrimas, sem angústia, sem dores. Não é possível ser uma bênção sem carregar a sua cruz. Glória a Deus. Vamos
daquele que de eternidade em eternidade reina. Eu creio que algumas pessoas precisam responder assim como o profeta Isaías respondeu naquele dia, quando teve um encontro com a glória de Deus, quando teve um encontro com a revelação de Deus. Se você foi levado a dentro de você mesmo gritar: ai de mim, estou perdido, ai de mim, a minha vida me condena, ai de mim. Saiba que você pode hoje responder: eis-me aqui, do jeito que você está. Porque assim como o profeta Isaías não precisou fazer algo para ser purificado, para ser justificado, você também não precisa. Aliás, você não tem condições para isso. Por isso ele veio, por isso ele se doou, ele se sacrificou, ele morreu a morte que caberia a você. Ele fez um caminho que você sozinho não teria condições de abrir. O mais difícil ele fez. Ele providenciou um meio para que você pudesse ser justificado, para que a sua vida pudesse ter um novo começo, um novo sentido. O que é que você diz? O que é que você diz ao seu perdão? O que é que você diz? E se você já o conheceu, o viu e foi marcado por sua glória, pela revelação do seu ser, escute a conclamação que tem ecoado pelos séculos e séculos: a quem enviarei? Quem irá? Quem irá por nós? Onde estão aqueles que dizem: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui? Para que outros possam sorrir, para que outros possam viver. Eis-me aqui, eis-me aqui. Eu digo sim, eu digo sim, eu digo sim. Para que o ferido seja sarado, para que o caído se levante, para que o morto ressuscite, em nome do Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Que diz sim, escute as palavras de Jesus: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Glória a Deus, louvado seja Deus. Mas preste atenção, a impressão que se tem
é porque muitos são afligidos pelas trevas, muitos acabam tomando uma postura defensiva e entendem o contrário daquilo que na verdade o Senhor quis dizer. Entendem que na verdade o Senhor disse que o inferno não prevaleceria contra as portas da igreja. Não foi isso que o Senhor declarou. O Senhor declarou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Queridos, o que são portas? Portas não são armas de ataque, portas não são instrumentos ofensivos, portas são as últimas estruturas defensivas de um domínio, de uma fortaleza. O que o Senhor estava querendo dizer então para nós, que na medida em que nós nos levantarmos e correspondermos e avançarmos, eis-nos aqui, e avançarmos, as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja. As portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão na sua vida. As portas do inferno não prevalecerão em Tapejara. As portas do inferno não prevalecerão onde um ou mais estiverem. Em seu nome, em seu nome. Por isso ide, e sejam sal. Manifestem as propriedades do sal nessa terra. Retardem o processo de degradação. E realcem o sabor da vida. Para que outros possam viver, para que outros possam sorrir, para que os outros possam ver e ao vê-lo cantar a canção que nós cantamos. Agora o bicho vai negar.